Lanceiro negro, abre o caminho nas encruzas pra gente passar. Lanceiro negro, menino do velho ancião, sabedoria é seu chão, filho da terra dos deuses do Darombé. Eu não sei o que é o Rafael Pinto chegar à idade que ele tem hoje, tendo crescido nessa sociedade que odeia homens negros. Porque na estatística, não era para ele estar vivo. E ele ser uma liderança é muita coisa. O Rafael Pinto ser uma liderança neste Brasil, neste país. Eu vou falar eu e do Milton. Nós fomos na USP com essa responsabilidade militante. Ah, nós vamos para a USP, e aí? E vamos lá organizar os pretos. Essa é a responsabilidade militante. Vamos nos organizar enquanto militantes do movimento negro dentro da universidade. Eu entrei na universidade em 1972, era um momento árduo da ditadura militar, e os estudantes representavam a face mais explícita e combativa, né? Permanentemente. E um belo dia, foi uma jornada lá, uma semana de ativismo ou de atividade de diálogo da universidade das ciências sociais, né? Com os movimentos sociais, e tem uma mesa em que 4 pessoas se manifestam. 4 pessoas são os oradores. Essas 4 pessoas eram Milton Barbosa, Rafael Pinto, Vanderlei, José Maria e Hamilton Cardoso. E aquelas 4 pessoas foram falar sobre a questão racial. Aquilo para mim foi assim um choque, porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o discurso politizado sobre a questão racial. E eu saí dali, e desde sempre eu chamo aquele momento e aquelas pessoas dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque para mim eles tiveram esse tipo de efeito, pareciam 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um deles, né, encarnando, né, uma dimensão da questão racial, posicionando 4 líderes negros, né, de um movimento social emergente de grande vitalidade. É que dá para contar nos dedos quantos estudantes negros tinha na USP. Não era só no campus oeste, era em São Carlos. Nós sabíamos quantos tinham e quem era. Eu comento como nós éramos nessa época, a quantidade tão pequena de pessoas negras que nós éramos, que eu falo que nós tínhamos uma Kombi. Eu estou falando de mim, do Rafael, do Milton Barbosa, que estava na Faculdade de Economia, mais alguns gato pingado que circulavam ali. Mas, ao contrário dos outros 4 cavaleiros do Apocalipse, eu estabeleci uma relação de amizade, de proximidade com o Rafael. E o Rafael, eu acho que ele vislumbrou em mim alguma coisa. Hoje eu penso assim, ou é simplesmente o excesso de generosidade, que é uma característica, né, uma característica peculiar dele. Eu tenho uma lembrança de um artigo do Rafael, uma entrevista que o Rafael Pinto está no jornal Versus, se não me engano, de 76, né? E é um artigo que me marcou muito, porque está um homem negro e um homem indígena dialogando, né? E é um artigo de uma página inteira, né? E eu distribuí o jornal Versus, né? Então, desde esse momento que eu li esse artigo,
eu tenho, digamos, um olhar, né, diferente, né, pelo conteúdo da entrevista e pelo posicionamento que o Rafael colocou, né, dentro daquele diálogo, né. O Rafael começa pacientemente a me ensinar, a me introduzir no debate racial. Pacientemente mesmo. Ele trabalhava na USP e eu morava atrás da USP, na saída via Corifeu, né, de Azevedo Marques, da USP. Então, nós estávamos muito próximos também fisicamente. Então, ele passou a frequentar a minha casa. E isso eram momentos, na verdade, assim, do exercício professoral dele, né? Porque ele estava literalmente me doutrinando, entendeu? Era isso que ele estava fazendo o tempo todo. Desde o princípio, a pauta das lutas de libertação em África, né? A questão nos Estados Unidos, aqui na América e tal, era abordado no jornal Versus, né? Mas em 77, a Neuza Maria Pereira escreve um artigo, e esse artigo tem um impacto muito forte, né? E aí é constituído, né, uma editoria chamada Editoria Afro-Latino-América. E o Rafael Pinto, eu lembro nas discussões do Núcleo Negro Socialista que eu vinha fazer parte, a partir de 77, eu lembro do Rafael Pinto também participando de reuniões, e isso antes do movimento negro unificado, né? Você tem um movimento operário, mas você tinha uma luta política que se desenvolvia durante a ditadura, que era muito significativa, uma luta invisível, porque você não podia ser visível, senão você morria, a ditadura matava, né? Uma coisa que até cobrei anos mais tarde do Rafael era o resgate da história do jornalzinho que eles produziam, né? Ele, o Milton e mais outros amigos, né? Chamado Árvore das Palavras, né? Que era uma publicação mimeografada, tudo. Quer dizer, a gente tinha, no caso, o tabloide, né, o jornal Versus, né, todo estruturado e tal, e tinha aquela produção, né, na forma mais simples, né, mas com conteúdo muito específico, né, em relação à questão racial. E a gente, ditadura, não podia dar muita publicidade, então distribuía de mão em mão, né. E aí eu conheço o Rafa também durante a ditadura, que, enquanto militante do movimento estudantil, eu fiz parte de um movimento clandestino, um partido clandestino que se chamava Liga Operária. Existia já um agrupamento que pensava a luta de combate ao racismo no Brasil. Foram militantes dessa organização Liga Operária que passaram por experiências de combate ao racismo nos países onde eles ficaram exilados, aí trouxeram essa discussão aqui para o Brasil. Tá, e quando o Astrogildo me convida para deixar de ser um líder estudantil e passar a ser a liderança da luta de combate ao racismo, eu me aproximo desse agrupamento que se chamava Liga Operária, e dentro dele tinha um núcleo que se chamava Núcleo Negro Socialista. No SECAM, nós estávamos lá, nós recebemos uma notícia de que da violência, né, da morte do Robson Silveira da Luz, que era trabalhador, pai de família, era primo do Rafael, inclusive. Ele foi preso, acusado de estar roubando frutas na feira, foi torturado, vindo a falecer. Foi morto pelo delegado Alberto Abdala, do 44º Distrito Policial de Guaianazes. Foi torturado, vindo a falecer. Teve o caso também de 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas Tietê, que foram proibidos pelos seguranças de entrarem na piscina. E falaram que se os 4 garotos negros entrassem na piscina, imediatamente 100 sócios sairiam fora. Então o técnico trouxe pra gente isso aí, nós ficamos revoltados, a molecada do Versus, né, participaram para a reunião, e nós decidimos criar um movimento unificado contra a discriminação racial. E lançamos o movimento, criamos no dia 18 de junho de 78, e lançamos publicamente no 7 de julho nas escadarias do municipal. São questões importantes de sinalizar. É um assassinato pela polícia de um trabalhador negro no Alto da Lapa.
o assassinato pela polícia sob tortura no 44º distrito. E a discriminação racial de jovens, entendeu, no Clube Tietê. E nós também precisamos dizer que nós éramos jovens. Do ponto de vista do protagonismo, do enfrentamento, a juventude negra sempre tem feito o seu papel. Nós procuramos estruturar o MNU e pensamos a estruturação do MNU, entendeu, em organizá-lo, entendeu, como um movimento social, mas com uma construção de organização política. Então o MNU ele procura se estruturar, entendeu, em células, que nós dávamos os nomes de centro de luta. Ou seja, o negro luta onde ele está. Então, tanto é que no local de trabalho, na rua, nas comunidades, hoje nas favelas, nos quilombos, nas prisões, entendeu? Nos organizarmos aonde nós estamos para enfrentar a luta, para enfrentar o racismo, para enfrentar a violência policial, para enfrentar a opressão. Nós escrevemos um manifesto e, posteriormente, veja bem, porque depois nós temos um programa de ação. Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, fazer pesquisa no Arquivo Público do Estado de São Paulo, sobre a vigilância do DOPS, sobre a vigilância da polícia política naquele período da ditadura militar, sobre os movimentos sociais. O Milton e o Rafael participaram de uma organização que foi importante naquele período, por exemplo, chamada Liga Operária. Foi uma organização que foi importante para a formação política dos dois, uma formação política marxista, trotskista e tudo mais. Quando você vai fazer pesquisa sobre essa organização nos documentos do DOPS, você encontra mais ou menos 37, 38 documentos. Quando você coloca Movimento Negro Unificado, você de início encontra 110 documentos, mas você tem mais coisas do que isso. É óbvio que a gente não vai poder colocar como parâmetro aquilo que a repressão tem, mas eu acho que a repressão ela também dá um tom de que a gente era uma figura, um ator político que não era desconsiderado. Só que eu acho que a nossa história ainda não dá esse peso. A gente previa que ia ter muita provocação. Os policiais passavam nos carros de polícia e gritavam: aí só tem prostituta e ladrão, não sei o quê, mas a negada segurou, né? Não saiu querendo quebrar e virar os carros, fiz que não estava ouvindo, porque tinha que garantir a manifestação. Nós não aceitamos as provocações da polícia, né? E foi muito rico. Veio gente do Rio de Janeiro, recebemos documentos da Bahia, documentos do pessoal preso aqui na casa de detenção. O seu Toninho era gestor do Cemitério da Consolação, né? Aí, em 71, 72, ele foi designado para ir lá para Perus, ser gestor do Cemitério de Perus. E é ele que, ouvindo as conversas um dia aqui, um dia acolá e tal, aí descobriu o bochicho, assim, da questão de algum local que tinha alguns corpos, né? E ele foi pesquisando até que ele conseguiu que um funcionário, né, revelasse, né, onde era o local. Aí ele chegou até Irundino, Adriano Diogo e tal, e foi descoberta a tal da Vala de Perus, que esteve aberta de 71 até 84. Foi MNU de 78. Eu entrei na Liga Operária em 74. Então, antes da Liga Operária existir, aqui no Brasil de 74, antes do MNU existir, já tinha a Vala de Perus. E foi até 84. Né? E qualquer um de nós podia estar ali entre aqueles 1.500 ossos, né, que está lá. Era a menor questão. Essa questão era a menor. Vida ameaçada sob a ditadura, para a construção do socialismo, para derrubar a ditadura, a questão da vida era menor. Ou nós enfrentávamos ou nós enfrentávamos. Nós não podíamos recuar. Nós não podíamos recuar da opressão policial, nós não podíamos recuar da nossa pauta política e nós fomos à luta, nós fomos à guerra. E ponto. Por isso que nós fizemos um ato público e fizemos um ato público sobre a ditadura.
Tem momentos que nós temos que ter coragem de enfrentamento. E nós, se faltávamos naquele momento, que nós éramos herdeiros de Zumbi, herdeiros de Palmares. Essa que é a realidade. Foi isso que aconteceu. A coragem, respeito aos nossos antepassados, conhecimento, porque nós tiramos Palmares do rodapé da história. Essa que é a verdade que nós fizemos. Quando nós fazemos 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nós sabíamos que nós tínhamos essa responsabilidade histórica de tirar Palmares do rodapé da história no Brasil e de sermos sujeitos da nossa história. Essa é a nossa luta. Foi isso que essa geração fez. Nós fomos criados, formados durante a ditadura militar. Tá? Você falar em racismo durante a ditadura militar era algo que ninguém admitia, principalmente o Estado brasileiro. Tá? Então essa geração da qual eu e o Rafa fazemos parte, foi uma geração que conseguiu mostrar primeiro que o combate ao racismo, que o racismo existia no Brasil. O ato público que nós fizemos, colocamos esse ato para o mundo, naquela época, para o mundo. Entendeu? Nós pautamos, entendeu? Nós construímos um ato político concreto, nós pautamos a grande mídia. Entendeu? A Folha de São Paulo, naquele momento, ela coloca na sua primeira página, sexta-feira, dia 7/8, nós fizemos o ato dia 7, dia 8, no sábado, entendeu? Estava na primeira página da Folha de São Paulo. Como estava aqui, nós colocamos pela United Press, como nós colocamos usando as agências internacionais, a France Press, entendeu? E estava em Angola. Bom, essa foto, eu considero essa foto histórica, porque está aqui o Abdias do Nascimento, o Hamilton Cardoso, Hamilton Bernardes Cardoso, o Adão de Oliveira e eu nessa foto. Essa foto nós tiramos, ela foi tirada na Assembleia de Fundação do Movimento Negro Unificado, que foi ali numa sede de uma entidade negra que tinha ali na Rua da Consolação. Então nós estamos ali conversando, batendo papo, e neste lugar, porque nós fizemos o ato público e chamamos de Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. E aí, nesse momento, nessa Assembleia, o Abdias defende que nós incluíssemos a palavra negro, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que é o que a gente delibera nessa Assembleia. Muitas pessoas nos olham e falam de emancipação cidadã. Não, eu digo de emancipação humana. Nós vivemos quase 4 séculos de escravidão no Brasil, onde nós fomos tratados como mercadoria. Então essa naturalização da pobreza, essa naturalização da violência, entendeu? Isso é resquício da escravidão. Nós não superamos ainda essa condição e nós temos que lutar com todas as nossas forças, com a nossa capacidade, ao ocupar os espaços de produção de conhecimento na sociedade, como as universidades, ao ocupar os espaços de formulação, entendeu? De demarcação de leis, que é o legislativo, ao ir ao executivo e executar as políticas públicas que nós tanto almejamos e falamos e exigimos orçamento, nós nada mais, nada menos estamos ainda, entendeu? Lutando, entendeu? Contra a condição histórica que nos foi colocado como mercadoria, como não humano aqui. Essa que é a verdade. Foi a geração que derrotou o mito da democracia racial no Brasil. Eu acho que é a geração que consegue romper. E eu acho que a gente tem alguns marcadores desse período histórico que são didáticos disso. Os 100 anos da abolição. No momento em que o governo, o Estado brasileiro quer fazer quase uma festa, uma celebração. Naquele momento o movimento negro vai, e essas figuras são importantes nesse processo, vão e colocam, não é uma comemoração de 100 anos. Na verdade a gente ainda está falando de uma falsa abolição. O Rafa, por exemplo, ele teve um período que ele entrou na Guarda Civil, né? Logo depois que ele entrou na universidade, ele
entrou na Guarda Civil, mas aí depois os caras juntaram tudo, a PM, a Força Civil, então de repente ele que era da Guarda Civil virou PM, né? Então era uma barra pesada e isso, ele era meio sacaneado nisso, por exemplo. Tinha um negão, eu lembro uma vez, o cara ficava até escondido, às vezes espionando, um negão pretão, e os caras para sacanear diziam que era o Rafa que estava espionando, então... Já no governo Montoro, eu fui fazer algumas palestras na FEBEM. Então, no comício de 84, comício pelas diretas de 84 da Praça da Sé, uma das pessoas que estavam na direção técnica da FEBEM me propôs que eu fosse trabalhar na FEBEM. Me convidou para trabalhar na FEBEM. E eu já estava, entendeu, pelas contas de trabalhar com papéis na burocracia da reitoria da USP. Então, eu fui fazer a experiência de trabalhar na FEBEM. Fui inicialmente trabalhar com meninas e posteriormente trabalhar com meninos. Então, eu me exonerei da USP. Mas eu fui trabalhar com o programa de ação do MNU debaixo do braço, ou seja, aquele buraco que nós tínhamos da atuação política na minoridade, eu fui com a minha experiência de militância para dentro da FEBEM. Acho que tinha uns caras queimando fumo, sei lá, aí a polícia chegou sentando o pau, e a PM chegou sentando o pau na coisa. E aí nós fomos pra cima, o Rafa foi pra cima do cara, esmurrou um monte de gente, que o negão era massa. Aí eu sei, chegou a hora que peraí, eu também sou da casa, não sei o que negociaram, deixaram pra lá. Mas foi um momento tenso, muito louco. Mas o negão era forte, ele enfiou porrada nos caras, não foi mole. Aí eu, peraí, também sou da casa e tal. Aí chegaram num acordo, fomos embora. Mas foi uma sacanagem. Essas abordagens racistas da polícia, os caras foram zoar, por causa de uns que queimaram fuminho, eles foram zoar todo mundo, né? Coisa que acontecia no negócio dos brancos, eles não faziam isso, né? Dos negros eles acharam que tinham que fazer. Então eu fui como negro, que negro que foi para lá? Um negro de matriz africana, e aí o que você encontra? Você encontra um monte vários daqueles meninos lá, entendeu? Todo de matriz africana, fazendo as suas coisas para Exu, e o pessoal não entendia nada, e você entende, então você humaniza, você conversa com as pessoas, entende? E aí o resultado disso, né? Eu acabei permanecendo praticamente quase 20 anos, entendeu? Trabalhando com adolescentes. E tudo que veio depois do MNU, a própria Convergência Negra faz parte disso, tudo que você tem organizado no Brasil ainda hoje, espero que a gente ainda continue sendo vitorioso e continue sendo hegemônico nesse pensamento, é consequência desse momento onde a gente foi forjado, o movimento de luta contra a ditadura. Tá? Era impossível nós sermos outra coisa. Quando eu cheguei na vida política, né, na vida pública, novinha, lá para os anos 90, Benjamin Rafael já era história, já era essa figura desse mais velho. Você tem em 78 o MNU, toda essa evolução que eu estou chamando de os encontros regionais. A partir daí a gente resolve se juntar e ver o que ia dar tudo isso. E a gente realiza aqui em 1991 o Encontro Nacional de Entidades Negras. Tá? E nós resolvemos criar uma nova organização do movimento negro, sem divergir daquilo que já tinha sido realizado de 78 até 91, mas a gente cria naquele encontro a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Mas a CONEM nasce exatamente nesse encontro, que foi realizado em 1991. Então o PT é um partido que na sua estrutura interna tem a Secretaria de Combate ao Racismo, tem diversos coletivos, tem diversas correntes, inclusive, e dentro dessas correntes o movimento negro se organiza muitas vezes em coletivos até separados, em entidades nacionais que a gente faz parte, algumas
que se encontram nos blocos, né, da Convergência, da Coalizão, da Frente, e outros que muitas vezes estão separados e não tem muito esse processo de encontro. E o Rafa, ele é uma figura que, independente de se é de corrente X ou Y, se é de um coletivo X ou Y, ele é uma figura que internamente é muito respeitado, porque a gente sabe da história. Então ele tem uma voz, em especial para dentro do combate ao racismo, que tanto os mais velhos quanto os mais novos respeitam. O Partido dos Trabalhadores ele é formado basicamente por pessoas negras, né? Porque quando você olha por trabalhadores, movimentos sindicais, metalúrgicos, muitos que vieram do norte, nordeste, como o próprio presidente Lula, mas é muito difícil a discussão racial dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem o setorial do combate ao racismo, que é um setorial estruturado, antigo, muito a partir de construção de pessoas como Rafael também, Rafael, Flavinho, Kika, né, e tantos outros. Mas o que eu percebo hoje é muito difícil para a gente. Tem as construções, quando você olha os planos de governo, acho que os planos de governo do PT são os mais bem elaborados, principalmente no que diz ao enfrentamento ao racismo, reparação de danos, cotas, tudo isso foi construção durante a gestão do PT, a partir dos planos de governo e conquista muito do combate ao racismo. Então, muito a partir de figuras como Rafael Pinto. Tem militantes da geração dele que olham pra gente meio bravos, assim, mas onde você tava? Na marcha de 95 que eu não te vi. Estava na escola, eu era criança, não podia estar lá. Ou que a gente faz uma ou outra pergunta, porque a gente não sabe, porque está chegando e não tem paciência. O Rafael é o exato oposto disso. Ele é aquela pessoa que te abraça, acolhe, recebe, explica, orienta. Ele não te pergunta se você sabe ou não. Ele vai te orientando, sem você perceber o tamanho da aula que ele está te dando. Você percebe depois tudo que você aprendeu. E ele repete com paciência, ele corrige sem dar bronca. Então, para mim, o Rafael Pinto, além de ser essa inspiração enorme, gigante, ele é essa figura de muito acolhimento. E um homem daquele tamanho enorme, aquele abraço e aquela risada tão característica que tem uma generosidade imensa mesmo. Histórico na esquerda como um todo de colocar a gente numa caixinha que está começando a se quebrar agora, pouco tempo. Mesmo a gente tendo formuladores negros já desde o século passado, pontuando o quanto que o racismo está relacionado a diversas áreas e que não adianta colocar a gente num ponto e achar que isso se resolve, porque não resolve. Então acho que tem esse primeiro problema. Ao mesmo tempo que a Secretaria de Combate ao Racismo do PT, ele é um espaço que consegue trazer uma visibilidade, né, e uma força de auto-organização dos negros no partido, ao mesmo tempo ela pode acabar virando uma espécie de armadilha, né, porque aí coloca na caixinha. Então veja, a gente trabalha a questão racial aqui. Temos até uma Secretaria Nacional, Estadual e Municipal que faz esse debate, só que não intersecciona essa temática em todas as outras. O Rafa ele é uma figura fundamental porque ele, mesmo com mais de 70 anos, estando com a gente aqui ainda hoje, ele consegue trazer esse resgate do que foi construído. E a gente vai aprendendo junto com ele, porque ele também vai aprendendo agora. Tem coisas novas que vão sendo apresentadas e ele tem essa humildade de reconhecer isso, inclusive. E eu acho que isso é fundamental para a gente que é mais novo e está aprendendo a como caminhar esse caminho. E para ele, inclusive, que é mais velho e que está abrindo esse espaço para a gente construir junto com ele. Então eu acho que isso é o natural do movimento negro. Faz parte dessa lógica do Ubuntu, faz parte dessa lógica da gente
respeitar os nossos mais velhos e entender que essa construção que a gente faz aqui para frente, ela passa junto com eles também. E mesmo quando eles se forem, eles vão estar aqui ainda do nosso lado. Imagina a quantidade de tecnologia social e de inteligência eles precisaram mobilizar para estar na frente do Teatro Municipal naquele 7 de julho, enfrentando a polícia, enfrentando os militares. Essa inteligência precisa ser apropriada por nós. Porque por mais que a nossa geração esteja honrando, cuidando da memória, a gente também reproduz as estratégias. A gente precisa entender melhor o mundo em que a gente está. Conversando com esses mais velhos e mais velhas, lógico, mas também conversando entre nós e sacando melhor o que está acontecendo. Então, qual é o nosso papel coletivo nesse mundo hoje? O Rafa é um gigante e seria um gigante em qualquer lugar. Se tivesse nascido na África do Sul, seria um gigante da luta do anti-apartheid. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria um dos gigantes, né, do movimento de direitos civis, seria um dos gigantes do Pantera, estaria sendo lembrado e reverenciado. Mas nós tivemos todos a infelicidade de nascer aqui, nesse país em que sequer o direito à memória nós temos. O Rafael nasceu no Brasil, o Rafael enfrentou o racismo brasileiro e é nosso papel construir e mostrar que o Rafael é essa grande referência, que o Rafael é essa grande liderança da segunda metade do século XX para cá. Eu acho que ainda há espaço para isso. Eu tenho certeza de que o movimento negro vai ser um movimento de massas nesse país. Porque o Rafael Pinto foi uma das pessoas a abrir todos os caminhos para isso. Então a gente precisa assumir com responsabilidade o que significa honrar esse legado. Porque aí a gente vai conseguir que o Brasil seja um país justo, igualitário, que toda a gente aqui possa viver com dignidade. E o Rafael é uma referência no que ele é. O que ele é o que a gente tem que ser, tá ligado? E se a gente for um pouco do que o Rafael é, a gente vai ter um caminho mais vitorioso. Para se ter novos Rafaéis, é preciso ter o Rafael perto, tá ligado? Só existe novos Rafaéis, só existem novos Miltons, novas Reginas, por conta da generosidade dessas pessoas. Então, o seu José Correa Leite teve um papel muito importante para Milton, para Rafael, para toda essa turma. É a importância que o Rafael tem para a gente, né? E mesmo dentre militantes do movimento negro, infelizmente, tem uma reprodução de desigualdade a partir do lugar onde mora, do quanto estudou, do quanto ganha. Reproduz o que é a sociedade e o jeito como o restante da sociedade olha para esses militantes. Então, quem esteve na universidade por mais tempo, defendeu tese de doutorado, publicou livro, tem uma visibilidade que quem ou não teve escolarização formal, ou teve, como foi o Rafael Pinto, mas não teve uma produção acadêmica publicada, reconhecida, acaba sendo menos visível. E essa também é uma desigualdade que a gente precisa enfrentar. Mas a gente precisa, então, se apropriar de instrumentos que essa sociedade valoriza para construir a sociedade onde a gente quer viver. Porque para nós não é sobre visibilidade. Para nós é sobre caminho, é sobre compromisso, é sobre coletividade. Isso, Rafael, é o maior de nós. Até de quem tem muito mais visibilidade do que ele. Eu sempre digo, eu digo que na minha constituição como militante, né, negra e feminista, eu tive a sorte de poder subir nos ombros de gigantes, né? E um gigante nos ombros do qual eu subi foi o Abdias, né? Foi lendo o Abdias que eu compreendi dimensões incríveis da questão racial. Outra gigante, a Lélia Gonzalez.
Mas o gigantão, porque o Rafa é gigante, inclusive, né? Literalmente. Mas o gigantão, que foi assim, que teve uma atividade pedagógica sobre mim, e paciente, amorosa, foi o Rafael, né? Que dia a dia, então era parte do nosso, fazia parte do nosso estar no mundo, encontros frequentes que sempre estavam atravessados por o que ele me trazia, né? O que ele me trazia do movimento de direitos civis norte-americano, do que ele me trazia da leitura de Malcolm X, do que ele me trazia das lutas de descolonização, né? Das colônias das colônias africanas do jugo colonial, do que ele me atualizava, me inteirava de todas das questões culturais da população negra, porque eu tinha uma distância também muito grande. Então, ele tinha todo um repertório vasto, né? Sobre a questão racial, que ele compartilhava generosamente comigo.